Eu nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Sempre fui muito pé no chão, sabe? Daqueles que escutam histórias de fantasmas, portais, criaturas, e só ri, achando que é exagero de quem quer viver um pouco de emoção. Mas isso mudou completamente depois da viagem que fiz para São Tomé das Letras. Eu me arrependo profundamente de ter ido. E se você acha que estou exagerando, bom, só te peço uma coisa: ouça até o final. E depois, veja se ainda tem coragem de colocar os pés lá. Tudo começou num feriado prolongado. Eu, meu amigo Rafael e a Larissa, minha melhor amiga desde a infância, resolvemos fazer uma viagem rápida. Estávamos precisando desconectar da correria, do estresse da cidade. E sempre ouvimos falar que São Tomé das Letras era um lugar místico, cheio de energia, natureza, cachoeiras e paisagens incríveis. Pesquisamos um pouco, separamos as trilhas, as cavernas, os pontos turísticos e partimos. A estrada até lá já tinha um clima meio estranho. Uma neblina densa nos acompanhou em boa parte do caminho. Mesmo sem previsão de frio ou chuva, era como se o lugar estivesse se preparando para a nossa chegada. Assim que chegamos, eu senti, juro por Deus, eu senti, sabe aquela sensação de que tem algo errado? Que você não deveria estar ali? Pois bem, foi isso. Mas tentei ignorar. Nos hospedamos numa pousada bem simples, meio rústica, no alto de uma das ladeiras da cidade. O dono, um senhor chamado Zeca, nos recebeu com um sorriso no rosto. Mas dava para perceber que aquele sorriso carregava uma certa peça. Quando ele soube que entre nossos planos estava a Gruta do Carimbado, sua expressão mudou completamente. Seus olhos, antes simpáticos, se apertaram. Sua mão foi direto no crucifixo que trazia pendurado no pescoço. Vocês não deviam ir lá, ele disse. Sério, aquilo lá não é passeio. E coisa de outro mundo, achamos engraçado na hora. Sabe como é, né? Cidade pequena, povo supersticioso, cheio de lenda. Pelo menos era nisso que eu acreditava até então. No segundo dia, acordamos cedo, visitamos algumas cachoeiras, mirantes, e no final da tarde, quando o sol começou a descer, decidimos que era o momento perfeito para visitar a famosa gruta. Afinal, todo mundo falava dela, que havia um túnel lá dentro que levava para Machu Picchu, no Peru, que era um portal que ninguém sabia onde terminava. Quando contamos pro Zeca que íamos lá, ele foi curto e grosso. Se forem, levem isso. E nos entregou 3 raminhos de arruda amarrados com linha vermelha. Não tirem do bolso, de jeito nenhum. Rimos, agradecemos e seguimos. O caminho até a gruta era tranquilo, uma trilha fácil, mas o clima estava pesado. O céu, que estava limpo, começou a se encher de nuvens cinzas. O vento ficou frio e parecia que a própria mata queria nos expulsar dali. Quando chegamos, eu travei. A entrada da Gruta do Carimbado é diferente, é estreita, escura, parece uma boca que engole a luz. E mesmo de longe, dava para sentir um vento gelado que vinha lá de dentro, acompanhado de um cheiro, de mofo, de coisa velha, mas também de algo podre, algo errado. Rafael, mais corajoso, foi na frente. Larissa segurou minha mão com força, e eu me forcei a seguir. Logo nos primeiros metros, as lanternas começaram a falhar. As luzes piscavam, tremeluziam, como se a própria escuridão lutasse para se manter ali, sufocando qualquer tentativa de iluminar aquele buraco. Conforme a gente avançava, o silêncio era absoluto. Nenhum som, nada, nem vento, nem goteira, nem o som dos nossos próprios passos parecia ecoar direito. Era como se estivéssemos andando dentro de um vácuo. De repente ouvimos passos, claros, fortes, atrás da gente. Viramos todos, apavorados, miramos as lanternas na direção do som. Mas nada, absolutamente nada. Deve ser eco. Tentou justificar o Rafael, mas dava para ver que ele não acreditava nem na própria voz. Seguimos mais alguns metros e, aí sim, e UVD. Lá, bem no fundo, numa parte onde a gruta parecia se abrir mais, havia algo. Primeiro achei que fosse uma sombra. Mas não, aquilo tinha forma, era alto, muito alto, magro, as pernas, longas demais, desproporcionais, o tronco, arqueado, os braços, arrastavam no chão, e os olhos, 2 pontos brancos, brilhantes, cravados no meio daquela coisa preta, como 2 brasas frias. Aquilo não se mexia, só olhava, e de repente começou. Um som grave, pesado, como um ronco vindo do centro da terra. A vibração fazia o chão tremer.
e aquela coisa deu um passo. O som do pé tocando a pedra foi tão forte, tão absurdo, que eu senti no peito. A lanterna do Rafael apagou na hora. A minha começou a piscar. Larissa gritou: "Corre!" Eu berrei, sem nem pensar. Saímos correndo, tropeçando nas pedras, escorregando, batendo nas paredes da gruta. Só queria sair dali. Só isso. Sair, mas não conseguimos. Em determinado ponto, o chão simplesmente sumiu. Eu pisei no vazio e caí. Uma queda longa, interminável. Eu gritava, mas o som parecia não sair. Batia nas paredes, escorregava, rolava, até que, puf, caí em algo macio. Mas não era terra, não era pedra, era algo estranho. Macio, mas quente, e pulsava, como se eu tivesse caído no interior de um ser vivo. Me levantei, tonto, sonso, olhei em volta e o desespero tomou conta de mim. Eu não estava mais na gruta. O lugar onde caí parecia uma caverna viva. As paredes eram avermelhadas pulsantes, cobertas de algo que parecia carne en abelhas. Veias grossas, negras, que transportavam um líquido viscoso, escuro, que fazia um som horrível, como um coração batendo. O cheiro era insuportável, uma mistura de carne podre, sangue velho e enxofre. E então eu vi corpos, dezenas, talvez centenas, pendurados nas paredes, nas veias, nas raízes. Corpos sem pele, sem olhos, com a boca aberta em um grito eterno que nunca saía. Alguns ainda se mexiam fraco, como se estivessem vivos. "Sai daqui", sussurrou um deles. Meu corpo inteiro gelou. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui ficar de pé. Mas o pior não era isso. O som voltou. Os passos, pesados, fortes, lentamente se aproximando. Aku estava ali, procurando, me procurando. Eu comecei a rastejar, desesperado, procurando uma saída. Cada vez que tocava nas paredes, sentia aquela coisa viva. Se mexer, era como se a própria caverna tentasse me segurar ali. De repente, houve outro som. Um grito. "Me ajuda!" Era Larissa. Ela também estava lá. Girei para todo lado, tentando entender de onde vinha o som. E então, vi uma abertura, lá no topo. Uma fenda pequena, mas com luz. Sem pensar, corri. Escalava o que dava, me arranhava nas veias, escorregava no que parecia ser sangue coagulado, mas não parava. O desespero era maior do que qualquer dor. Atrás de mim, ouvia a coisa. Não corria, caminhava, lentamente, como quem sabe que, cedo ou tarde, vai te alcançar. Quando minhas mãos alcançaram a borda daquela fenda, coloquei toda a força do meu corpo. Me puxei, rasgando a pele dos braços, bati a cabeça, mas não parei. Quando atravessei, luz do lado de fora. Estava de volta, na entrada da gruta. De joelhos, olhei para o lado e lá estavam Rafael e Larissa. Todos nós, sujos, arranhados, pálidos. Eles também caíram. E viram, cada um, em um lugar diferente. E o mais assustador é que o relógio não fazia sentido. Havíamos entrado na gruta por volta das 5 da tarde. Quando saímos, eram 7 da manhã. Passamos a noite inteira lá dentro, mas nenhum de nós se lembrava de ter perdido a consciência. O dono da pousada nos esperava na porta, com um crucifixo nas mãos, balançando a cabeça. Eu avisei: "Vocês tiveram sorte. Nem todo mundo volta. Tem gente que entra e nunca mais se acha. Porque lá não é desse mundo não." Nunca mais voltei. Nunca mais sequer cheguei perto daquele lugar. Mas às vezes, no meio da noite, quando tudo está em silêncio, eu ouço os passos pesados, lentos, e eles parecem cada vez mais próximos. Se gostou desse vídeo, curta aí e se inscreva para mais.